Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta e última aula do nosso curso de Arquitetura de Computadores. Eu sou o Douglas Castilho e na aula de hoje nós vamos falar sobre dispositivos de entrada e saída e barramentos do sistema. Nós temos aqui uma breve agenda do que nós vamos falar na aula de hoje, uma introdução sobre o assunto, o que são os periféricos, dispositivos de entrada e saída, barramentos do sistema e placa-mãe e algumas considerações finais sobre a aula e sobre a disciplina. De acordo com aquela arquitetura de von Neumann que a gente viu lá atrás, um computador ele precisa principalmente armazenar dados, armazenar instruções, executar um conjunto de tarefas e armazenar os resultados dessas tarefas que foram executadas. Surgem duas questões para a gente pensar um pouco como que esses dados eles chegam à memória, por exemplo, e como que um resultado é apresentado para o usuário, por exemplo. Além da memória e do processador, um terceiro elemento chave é o conjunto de módulos de entrada e saída. O módulo de entrada e saída ele controla um ou mais dispositivos periféricos. O módulo de entrada e saída ele não é simplesmente um conjunto de conectores mecânicos ou plugs que a gente conecta o nosso dispositivo fisicamente ao barramento do sistema, ou seja, ao nosso computador. Em vez disso, esse módulo aqui ele vai ter um conjunto de lógicas que vão realizar a função de comunicação entre esse periférico e o barramento do nosso computador. Os periféricos aqui eles são responsáveis pela interação direta da máquina com o homem. Esses periféricos eles podem ser classificados como sendo um dispositivo de entrada, um dispositivo de saída ou os dois ao mesmo tempo. Então, para a gente poder fazer essa classificação aqui, nós vamos ter os dispositivos de entrada, um periférico de entrada, como sendo responsável por codificar os dados que vão entrar no nosso computador. Exemplo, teclado, um mouse, um pendrive, ou seja, ele captura estímulos do meio ambiente e transforma essas informações, codifica esses dados para que eles sejam utilizados no computador. O dispositivo de saída ele faz o caminho inverso, ou seja, ele decodifica os dados para que esses dados sejam entendidos pelo usuário. Exemplo, um monitor de vídeo, uma caixa de som, um pendrive, uma impressora. São responsáveis por exibir, retornar a informação processada para o usuário. Lembrando aquela primeira relação que a gente fez lá, do dado como sendo a matéria-prima para o processamento de uma informação que é a saída a ser exibida para o usuário. Perceba aqui que eu propositalmente coloquei pendrive duas vezes, tanto como dispositivo de entrada quanto dispositivo de saída, para a gente entender que existem dispositivos que podem ser tanto de entrada quanto de saída ao mesmo tempo. São chamados dispositivos de entrada e saída. Vamos falar um pouco aqui sobre os barramentos do sistema. Então, esse computador, como a gente já viu até então, ele consiste em três componentes principais: o processador, a memória e os módulos de entrada e saída que a gente acabou de falar. O conjunto de caminhos que vão conectar esses componentes, ele é denominado como sendo estrutura de interconexão. Um barramento é um caminho que comunica dois ou mais dispositivos. Então, múltiplos dispositivos eles se conectam ao barramento e um sinal vai ser transmitido e vai ser disponibilizado para recepção de todos os outros dispositivos conectados nesse barramento. Então a gente tem a característica de um barramento ser compartilhado por vários dispositivos, mas que alternam entre si para a sua utilização. Ou seja, se dois dispositivos transmitirem durante o mesmo período, os seus sinais vão ser sobrepostos e eles vão ficar distorcidos. Ou seja, somente um dispositivo de cada vez pode transmitir com sucesso esse conjunto de informações, dado que múltiplos dispositivos ficam interconectados com o barramento ao mesmo tempo. Um sistema computacional possui diversos barramentos diferentes, a saber aqui
barramentos de dados, barramentos de endereços e barramentos de controle. A gente tem o exemplo aqui da figura do livro do Stalin, a CPU, a memória, o dispositivo de entrada e saída, dispositivo de entrada e saída, e quem faz a interconexão de todos esses componentes são os barramentos do sistema, diferenciados pelas linhas de controle, linhas de endereço e linhas de dados. O barramento de dados, eles vão transportar a informação que vão mover os dados entre os componentes do sistema. Os barramentos de endereço, eles identificam para onde essa informação tem que ser enviada, e os barramentos de controle, eles vão controlar e vão gerenciar o funcionamento dos itens e do transporte desses dados e endereços entre os próprios dispositivos. Ou seja, pelo barramento de controle, trafegam informações de controle do nosso sistema. Diferentes dispositivos possuem velocidades diferentes, então esses barramentos eles têm as características de possuírem velocidades diferentes. O barramento que interconecta o processador e a memória principal precisa ser mais rápido do que o barramento que interconecta um dispositivo de entrada e saída à memória, justamente porque eles possuem velocidades diferentes e, consequentemente, possuem características diferentes. Toda essa interconexão desses componentes, elas são feitas através da nossa querida placa-mãe. É o componente central do nosso computador e ela integra todos os componentes de maneira a obter o melhor desempenho possível e confiável. Por ser um dos principais componentes do nosso computador, tendo o barramento do sistema e todos os barramentos que interconectam todos os componentes, a gente tem a característica de que a maioria dos problemas existentes nos computadores são provenientes de problemas ocasionados na placa-mãe. Com isso, pessoal, a gente finaliza aqui o conteúdo que a gente deveria abordar na nossa disciplina. Algumas considerações finais aqui sobre a aula e, consequentemente, sobre a disciplina. Como de costume, eu deixo a leitura do capítulo 4 da nossa apostila, a resolução dos exercícios que estão disponíveis na plataforma e que valem nota para a disciplina, a resolução dos exercícios complementares disponíveis no final do capítulo 4 da apostila. Lembrando que nós vamos ter uma prova presencial que vale 40% da nota dessa disciplina. Toda e qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a disciplina podem ser tiradas na nossa plataforma através do canal de comunicação que é o nosso fórum de dúvidas. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Uma boa semana a todos, bons estudos, um abraço.